Fala galera, esse é o segundo vídeo da série sobre o Circuito O em Torres del Paine. No primeiro vídeo eu falei de forma prática sobre como é a reserva de campings, alimentação e uma primeira visão de como foi fazer essa travessia sozinha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as melhores rotas que eu encontrei do Brasil para lá e também na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre equipamentos que eu levei na mochila e que eu acho que foram bem úteis e que eu recomendo também de levar. E para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição e aqui um card no vídeo também. Então qualquer coisa é só clicar. E eu sou a Beca, sou fotógrafa e documentarista apaixonada por aventuras. E se você também ama conteúdos sobre viagens, trilhas, já se inscreve aqui no canal. Bom, a principal cidade que dá acesso ao parque é Puerto Natales. A minha rota foi Rio de Janeiro, Santiago do Chile e Puerto Natales. De Puerto Natales até o parque é só pegar um ônibus que vai para Laguna Amarga, que fica bem na entrada do parque. Tem vários ônibus saindo em diversos horários diferentes. O primeiro horário é às 7 da manhã e você pode comprar tanto pelo site, antecipadamente, ou na própria rodoviária. Eu, por exemplo, cheguei em Puerto Natales um dia antes. Eu lembro que eu cheguei de manhã, um dia antes de começar a travessia, e comprei lá mesmo. Cheguei, fui pro hostel, deixei mochilão e fui direto pra rodoviária comprar minha passagem pro dia seguinte. Eu peguei o ônibus das 7. E eu dei uma olhada, tá custando 18 mil pesos mais ou menos, que é 100 reais. Isso cada perna, né? 100 reais pra ir, aproximadamente 100 reais pra voltar. E a viagem demora em cerca de 2 horas, mais ou menos. Além disso, tem diversas companhias de ônibus que fazem o trajeto se você for comprar antecipadamente. A que eu fui chama Bussur. Outro ponto importante é que você precisa de um ticket para entrar no parque. E existem 2 tipos de tickets. O ticket diário, que você só passa o dia, você não pode pernoitar. É pro caso das pessoas que vão lá só para fazer, por exemplo, a trilha para subir até as torres, para ver o mirante. E tem o ticket de múltiplos dias, que no caso você precisa dele tanto para fazer o circuito W quanto para fazer o circuito O. E ele está custando cerca de 48.500 pesos chilenos, o que dá mais ou menos 275 reais. E você pode comprar esse ticket antecipadamente no site da CONAF, que é a entidade responsável por toda a política florestal do Chile, né? E eu vou deixar o link também na descrição. E agora, sobre os equipamentos. Primeiro, eu fui com esse mochilão aqui de 55 litros mais 10, né? 65 litros. Ele é bem espaçoso. Fui com esse saco de dormir, que salva muito, de 0 graus. E realmente foi necessário ser de 0 graus. Também levei esse isolante térmico para botar embaixo do saco de dormir. Eu não levei colchão. O saco de dormir era bem fofinho, então bastava para mim. E mais isso aqui. A minha barraca não tá aqui, mas a minha barraca é uma da Decathlon Black and Fresh, que assim, ela é ótima, maravilhosa, eu amo ela, mas ela não é ideal para lá, porque ela é para climas frescos, né? Eu uso ela muito aqui no Rio, de modo geral, para acampar na praia e tal, ela é super fresca. Mas deu pro gasto e ela, em questão de impermeabilidade, ela é maravilhosa. Eu peguei vários dias de chuva e minhas coisas ficaram intactas. Então isso foi, assim, super aprovado. Outra coisa que eu levei foi bastão de trekking. Eu nunca tinha usado. O meu pai, por acaso, tinha um bastão que também nunca tinha usado. Tava ali de bobeira. Eu falei, quer saber, eu vou levar. E aí, inclusive, comprei o outro lado também, porque ele só tinha um lado. E foi muito útil. Me ajudou muito na parte de dividir, assim, o peso, né? Enfim, ainda mais por serem muitos dias seguidos. Eu achei que valeu super a pena. E nos dias, principalmente no dia que eu fiz o John Gardner, né? Que foi o dia que eu peguei muita neve, muito vento. Eu tava literalmente sendo derrubada com o vento. Então eu tava usando o bastão pra, assim, fincar na neve, me agachar e me segurar pra não ser levada, sabe? De roupa pra caminhar, eu levei 2 blusas de manga comprida UV, que são super levinhas e elas lavam, assim, secam super rápido. Então essa era a minha primeira camada de roupa sempre. Eu usava uma, chegava, lavava, no dia seguinte usava outra, enfim, levei 2. Levei 2 tops, que também chegava e lavava. Um fleece, que aí eu botava nos dias que normalmente eu começava a caminhada com fleece, que tava frio, e em vários dias eu tirava, porque ficava calor até. Um casaco impermeável, que eu usei vários dias, porque é isso, o tempo lá muda muito. Então vários dias eu peguei chuva, esse dia do John Gardner tava super frio, chovendo, nevando, enfim, tava tudo. Que mais? Uma calça de trekking, uma calça impermeável, que eu também usei. Uma luva fleece e uma luva de trekking, e assim, também foi essencial. Acabou que nesse dia, no dia que eu mais precisei, que foi esse do John Gardner,
Eu fiz com um menino que eu conheci lá na hora, assim, um francês que também estava sozinho. E esse dia não é indicado fazer sozinho, né? Porque, enfim, realmente é um dia mais perigoso. E ele não tinha luva nenhuma, então eu emprestei uma das minhas para ele e fiquei só com uma. E assim, eu senti muita falta de ter uma camada fleece e uma camada de trekking, né? Que é mais impermeável e tal. Porque assim, terminei com a mãozinha dura, congelada. Por sorte, a gente, depois que passou o passo, né? E chegou na guarderia, a gente fez um cafezinho e tal. Aí deu pra esquentar a mão, mas assim, foi muito frio. Um gorro, um óculos de sol, um boné, um buffer fleece também, que também foi muito bom, muito prático. 2 meias e uma bota de trekking, né, claro. E aí eu levei uma bolsinha, essa aqui, assim, acho que foi nessa que eu levei. Essas que diminui, né, acho que esqueci como é que chama. Mas enfim, que você enrola e ela tudo fica super pequenininho, super comprimido. Eu levava a minha muda de roupa limpa, né, que eu levei uma muda pra dormir todas as noites, que eu usava todos os dias quando eu chegava da caminhada, tomava banho e botava essa roupa. E era a roupa que eu dormia, enfim, fazia tudo. Que no caso era uma blusa térmica mesmo, de manga comprida, em segunda pele, né? Um fleece, um outro fleece, um daqueles puff jacket, né? Aquele grande, assim, bem quentinho. Aí, parte de baixo, eu botava calça térmica, calça de moletom, meia de lã merino e chinelo. Aí, além disso, levei, né, uma toalha de camping, aquelas pequenininhas, um kit de primeiros socorros, que aí, enfim, né, varia de pessoa para pessoa, mas um kit básico de primeiros socorros. Na necessaire, como eu tinha falado, eu lavei o cabelo todos os dias. E aí eu levei shampoo e condicionador em barra. E assim, achei muito bom. Eu já fui vegana uma época e usava shampoo e condicionador em barra. Não tinha me dado muito bem. Mas aí eu comprei daquela marca Bob na época e achei ótimo. Usei durante a viagem toda e foi muito bom porque eu fiquei quase um mês ao todo nessa viagem, que depois do circuito eu viajei mais. E durou a viagem inteira, assim. Ainda voltei pro Rio com sobrando bastante. E é muito mais leve, né, do que se eu tivesse levado a quantidade para um mês de shampoo e condicionador líquido, por exemplo. Lanterninha de cabeça, né, super importante. Corda para varal, que, assim, para mim é também uma coisa essencial em campo. Fogareiro, gás, canivete, garrafa de água. Aí, assim, eu abastecia durante a trilha mesmo, né, onde tinha fonte de água. Eu abastecia, mas assim, eu sou bem acostumada a tomar água da natureza sempre, então não tenho problemas com isso, nunca tive, né, problemas com isso. Mas a galera que não era acostumada, todo mundo tava levando clorinho ou aqueles filtros assim pra poder pegar a água da natureza. Levei uns belisquetes, né, tipo bananada, frutas desidratadas, castanhas, barrinhas, enfim, essas coisas. Minha câmera, e levei um livro e um caderno também, um diário, né, que no caso ficava escrevendo. E o livro que eu levei foi Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink, que assim, foi a melhor companhia que eu poderia ter nessa viagem. Pra quem não sabe, esse livro, a Tamara conta da travessia dela do Atlântico, né, que ela fez sozinha, se eu não me engano, com 24 anos. E foi mais ou menos a idade que eu tava quando eu fiz essa travessia. E assim, eu só ficava pensando, gente, se a Tamara atravessou o Atlântico, eu consigo fazer uma travessia de 8 dias, né? Sozinha. E uma coisa, se você esquecer qualquer equipamento, ou não tiver encontrado no Brasil, Puerto Natales vive em função de turismo para trekking, para caminhadas. Então, assim, tem milhares de lojinhas com tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Eu mesma comprei algumas coisas lá. Acho que o meu isolante térmico mesmo eu comprei lá. E inclusive tem várias lojas que você pode alugar equipamento. Então, assim, muita gente fez isso. Eu poderia ter feito, né, no caso. Tipo assim, depois eu vou continuar a viagem e vou ficar em hostels. Então, não quero ter que ficar carregando barraca, não sei o quê. Eles alugam lá nas lojas. Ou saco de dormir, enfim, o que você quer. E é mais barato do que se você ficar reservando nos campings diretamente, né, claro. Mas assim, vá preparado para saber que o Chile não é um país barato, primeiro de tudo. E além do mais, é uma cidade que vive desse tipo de turismo. Então, assim, tudo é inflacionado, né, claro. Mas saiba que se você precisar de algo, lá tem tudo que você possa precisar. Então, é bom ter esse um diazinho antes de reserva para todos esses problemas que você possa ter que resolver, como a questão do ônibus, esses últimos detalhes, os últimos equipamentos que você possa precisar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E se vocês chegaram até aqui e gostaram, deixa aquele like para eu saber. No próximo episódio eu vou falar sobre as trilhas propriamente ditas. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, ou queira saber alguma coisa especificamente, só deixar aqui nos comentários.
E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!